Olá, boa noite. É com grande satisfação que o programa Além da Notícia estreia a partir de agora, ao vivo, aqui direto de Brasília, em novo horário e em novo dia. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, estaremos juntos aqui no Além da Notícia, direto de Brasília, apurando, discutindo os fatos que a gente tem acompanhado ao longo do dia, ao longo da semana, assuntos de atualidade e de interesse público sempre serão tratados aqui no nosso programa. E para recomeçar esta nova fase, nós hoje queremos tratar de um assunto dos mais atuais, a corrupção no poder público. Por isso, atenção para algumas manchetes que você já vai acompanhar agora. Funcionários de distribuidoras são presos após furtar 350 litros de combustível. Isto aconteceu aqui em Brasília e é destaque de hoje do jornal Correio Brasiliense. Um outro destaque é do site da revista Veja, desta semana, dia 15. Brasil tem 5 nomes em ranking mundial de corrupção. No momento em que os brasileiros acompanham o desenrolar de mais um escândalo de desvio de dinheiro público, o Banco Mundial lança um banco de dados em que cita 150 casos internacionais de corrupção e 2 brasileiros, Paulo Maluf e o banqueiro Daniel Dantas. Outro destaque também do jornal O Estado de São Paulo, de ontem. Deputados do Amapá fazem farra com verba de R$100 mil. Investigação da Polícia Federal reforça a suspeita de desvio do dinheiro público num dos estados mais pobres do país. E um quarto destaque que queremos trazer aqui, do jornal O Estado de São Paulo de ontem, juiz pede apuração contra colega que comandou o caso Cachoeira, aquele juiz que sentiu-se intimidado e constrangido e pediu para sair do caso, Paulo Augusto Moreira Lima. Para conversar sobre este assunto, nós temos aqui 2 convidados especiais que quero cumprimentá-los mais com todo prazer. Pedro Gontijo, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Boa noite, bem-vindo, Pedro. Boa noite, Ronaldo. É um prazer para a gente poder estar aqui novamente com vocês, contribuindo aí com Além da Notícia, né, ajudando a analisar, ajudando a verificar um pouco aí como é que a gente pode esclarecer melhor uma série dessas questões relacionadas, né, à corrupção no poder, hein? Olha, também aqui conosco hoje o senador Pedro Simon. Senador Pedro Simon, que é uma das grandes referências que a sociedade brasileira tem hoje no Congresso Nacional. Sinta-se honrado por isso, senador, e ao mesmo tempo nós agradecemos por isso também. Bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço e felicito a emissora pela importância desse programa e tenho certeza que a partir do Dr. Pedro e os que virão, trará grande contribuição para o povo brasileiro. Para começar este nosso assunto de hoje, que não é tão difícil de conversar sobre um assunto como esse, mas é importante a gente olhar sobre todas as óticas. Difícil não é. O difícil é resolver. Falar, a gente fala. Isso. Senador e Pedro Gontijo, é possível apontar onde começa a corrupção? Eu até diria assim, estaria ela ligada a um certo clientelismo em vários aspectos? Se formos citar, por exemplo, na área da política, há aquela prática de favorecimento exercida por políticos em troca de apoio em sua campanha e por aí adiante. É possível apontar onde começa a corrupção? A gente pode tentar fazer uma leitura da corrupção, seja a partir daquilo que são os atos individuais de cada um, mas a gente pode apontar também, muitas vezes, a questão de uma corrupção institucionalizada, estrutural, né? Quer dizer, uma estrutura social e econômica que favorece que alguns tenham muito e a grande maioria não tenham nada, isso quanto às riquezas, quanto à questão de terras, isso já é uma situação de corrupção meio que estrutural, né? E é algo que carrega, que acompanha, por exemplo, a história do Brasil, né? Mas a gente pode também verificar, como nos casos das manchetes que passaram agora há pouco, de pessoas que de alguma forma se arvoram o direito, né, de utilizar o que é público num proveito próprio, no enriquecimento próprio, né, num desrespeito completo a qualquer valor ético, a qualquer valor de cidadania, né, que seria importante estar presente, sobretudo naqueles que estão à frente, não só do governo, que a gente viu nas manchetes aí também, a corrupção não é algo apenas do poder público, né? Na verdade ela está presente, espalhada na sociedade, seja no poder público, como também nas relações muitas vezes entre as empresas privadas também. Uma síntese do que você disse seria, desigualdade gera corrupção. A desigualdade gera, talvez não é um fator único, mas a desigualdade gera, provoca, alimenta, motiva, né, a corrupção também. Senador, onde é que ela começa? Eu concordo absolutamente com o nosso presidente
de que a miséria, a injustiça social é um grande fator. Mas, analisando o debate dentro do termo institucional, o que eu tenho dito e repetido e insistido, que para mim, no Brasil, a corrupção tem como causa primeira a impunidade. Sim, tem plena A impunidade é, no Brasil, a grande causa de tudo que acontece. Principalmente a corrupção institucional. Parlamentares, ministros, grandes empresários, grandes instituições, isso rouba porque sabe que não vai acontecer nada. No Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. E ladrão de galinha vai para a cadeia sem o judiciário. A polícia direto pode estar na cadeia. A polícia pode estar na cadeia. Agora, quem é importante não acontece nada. Quem é importante não acontece nada. Dá um nome... Agora, eu estou até estranhando o Cachoeira. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vai para 4, 5 meses de cadeia. É um caso... Ainda hoje, 3 juízes aqui em Brasília negaram habeas corpus. Mas o Bastos está tentando, está insistindo. Mas o normal é não ir. Então, no Brasil, o fundamental, na minha opinião, é nós mudarmos o Código de Processo Penal no sentido de que, com a rapidez que acontece nos outros países, no Brasil, o ladrão importante também vai para a cadeia. Se o senhor me permite, senador, acredito que a gente poderia acrescentar a essa situação de impunidade, e eu não vou dizer assim, não é o tamanho da pena, porque tem muitas vezes propostas legislativas de tornarem penas extremamente altas, mas não é o tamanho, é a sensação de impunidade. É isso aí. Essa sensação de impunidade que tem é que realmente contribui. Mas eu acrescentaria, então, do ponto de vista institucional, um outro elemento que acho que completa é a falta de transparência também nos processos de gestão da coisa pública, né? Então, a impunidade vai ser um elemento extremamente motivador e a falta de transparência, ela dificulta enormemente que a sociedade fiscalize e faça um acompanhamento da gestão pública, né? Recentemente, quer dizer, à medida que a gente amplia, né, a legislação que facilita o acompanhamento do orçamento, acompanhamento de licitações, acompanhamento de obras, né, o acompanhamento dos gastos públicos de modo geral, isso facilita que, tendo mais gente observando, você deixe um pouco aqueles que querem fazer o mal feito um pouco mais com o pé atrás, né? Isso retira um pouco essa motivação, porque percebem que, sendo descobertos, pode ocorrer também o processo de impunidade. Eu vou aproveitar a palavra falta de transparência. Temos três pontos aqui já ditos: falta de transparência, impunidade e a desigualdade. Esse problema da corrupção se tornou muito mais latente nos últimos 20 anos e, se assim o foi, o fenômeno da globalização teria contribuído, por exemplo, ao aperfeiçoamento de empresas e de governos, teria também chamado a um aperfeiçoamento do crime de corrupção? O problema que tem que ser esclarecido, quando você diz que nos últimos 20 anos ela aumentou, é que tinha uma ditadura que escondia tudo. Quer dizer, uma ditadura onde praticamente não tinha corrupção. Matavam, degolavam, prendiam. Houve um momento na ditadura militar que o último cargo da carreira não era general, não era almirante, não era brigadeiro. O último cargo da carreira era presidente de uma comissão de economia mista. Quer dizer, então isso fazia parte. E ninguém se julgava, ninguém analisava, ninguém punia. Vindo a democracia, abriu o jogo. E abriu o jogo, as coisas apareceram. E eu diria que, lamentavelmente, nós fizemos uma grande Constituição, uma grande Constituinte, uma grande Constituição, mas houve um certo equívoco na Constituinte. Nós, e eu era governador de Estado, não estava na Constituição, na Constituinte, mas eu participei disso, a gente tinha aquela mágoa, aquela profundidade da ditadura, da violência, da tortura, do sofrimento, da injustiça, que nós fizemos uma Constituição positiva, onde os direitos humanos estão lá, onde as garantias individuais estão lá, onde a defesa está lá, e em última consequência, mas lá pelas tantas, exercer o peso. A gente confundiu como quem exercia a pressão era a violência da ditadura, no porrete, a gente
fechou no que tange a garantia de si buscar a verdade. E aí, na verdade, às vezes cria um ambiente de maior leniência né, com os atos de corrupção. Isso aí. Então, Ronaldo, olha, daquilo que a gente tem buscado, inclusive estudar, não dá para a gente afirmar, ou seja, não há como a gente afirmar que houve um aumento da corrupção. O que nós temos, na verdade, ao longo do tempo, é um processo de maior publicização da corrupção existente. Como o senador colocou, que antes, na verdade, não se publicava nada, né? No regime militar não se tinha acesso a informação nenhuma. Então, podemos dizer com uma certa segurança de que não é um processo de aumento, é muito mais de publicização. Agora, também nós temos o seguinte, os casos que são normalmente publicados são aqueles que, de alguma forma, atingem e sensibilizam a opinião pública ou, muitas vezes, cumprem determinados interesses da imprensa de dar foco numa situação ou numa outra situação. A imprensa muitas vezes faz esse jogo de colocar mais ênfase, sobretudo a grande imprensa, de colocar mais ênfase num determinado caso, numa determinada situação e não em outra. Né? Mas não é que nós tenhamos mais corrupção atualmente. Mas falando em imprensa, uma coisa que é importante salientar também, quer dizer, na antivéspera da ditadura, a grande imprensa estava toda unida dentro do golpe. Toda. Quer dizer, a grande imprensa, o mundo empresarial, áreas da igreja, tinha uma movimentação toda a favor do golpe. Então a imprensa, por exemplo, dizia coisas que nem foram verdadeiras. O mar de lama do Palácio do Catete de Getúlio Vargas não foi aquilo. Se prova que o doutor Getúlio foi uma pessoa, pode ter mil defeitos, mas em termos de dignidade e seriedade ele era. Mas a imprensa ela foi usada para preparar o golpe. No tempo do doutor João Goulart, ela foi usada para preparar o golpe. Hoje a imprensa, vamos dizer assim, se não faz melhor ou mais é porque não quer. Porque a liberdade ela tende a publicar as coisas que estão acontecendo. Daqui a pouco eu quero saber dos senhores o que pensam sobre a imprensa e o que ela tem feito. Eu gostaria apenas de trazer aqui alguns dados importantes. Uma pesquisa recente, cerca de 3 anos, feita pela Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, encomendou ao Vox Populi e perguntou a cerca de 2.400 pessoas sobre corrupção. A pergunta foi esta: e você, qual a sua opinião, pensando nos últimos 5 anos sobre a corrupção no Brasil? Aí as opções eram: aumentou muito, não aumentou, nem diminuiu, aumentou pouco. 71,9% disseram que aumentou muito. Isso na percepção popular. Não aumentou nem diminuiu, 13%. Aumentou um pouco, 6%. Diminuiu um pouco, 5%. E aí os outros dados são relevantes. Essa é a percepção popular, ou ao menos aqui o senso popular diz isso. Eu diria que a corrupção tem aumentado. Tem aumentado. E o grande fator, me perdoe a franqueza, que é hoje, é o PT. Um partido que tinha quase a paixão dos que estavam no PT e a admiração dos que não estavam, que nem eu. Um partido de dignidade, seriedade, responsabilidade, credibilidade. E hoje, nesta CPI, nós estamos vendo o comprometimento do PT, deixou aquela linha básica dele, de seriedade, e hoje entrou nisso que você está dizendo. Então, isso aumenta. Imagine você o que significa para o cidadão lá de São Paulo abrir o Estadão, ou pegar a capa da Folha de São Paulo e ver de um lado o Maluf e o Lula se abraçando na casa do Maluf. E do outro lado ele dizia: isso eu não aceito, eu vou para casa. Só isso, meu Deus do céu. É verdade, mas eu diria também nesse caso, por que a aproximação, de repente, de uma figura do Maluf, de qualquer outra figura importante da política brasileira, não causaria o mesmo impacto? Então, para mim, se tem algo do simbolismo que tem no que se refere ao Lula, é porque, na verdade, em todo o resto, parece que a gente já tem uma mesmice. Então, na verdade, assim, é uma preocupação aí. É uma espécie de símbolo, quer dizer, mas tem muita gente igual ou até pior. Com certeza. Bom, daqui a pouco nós vamos, no próximo bloco, vamos falar sobre esse papel, este protagonismo da imprensa hoje em tantas denúncias e em tantas revelações também que vêm sendo feitas. No próximo bloco, aguarde.